Gege Akutami tem uma mente brilhante quando se trata de escrita e de criação de personagens. E cada um dos personagens de Jujutsu Kaisen tem a sua própria personalidade, habilidades e características únicas. Alguns personagens parecem até que foram criados para serem amados por todo mundo. É só você ver como alguns personagens como Satoru Gojo, Toji Zenin e até o Sukuna são. E o que todos esses personagens têm em comum é o quão poderosos e maneiros eles são. Quando eu falo a palavra maneiro, eu me sinto 10 anos mais velho do que eu realmente sou. Mas eu não consigo achar nenhuma outra palavra para poder descrever esse tipo de personagem. Só que tem alguns personagens que, mesmo sem essa aura de personagem fodão, conseguem se destacar e se destoar dos outros em Jujutsu Kaisen. E hoje a gente vai falar de um dos meus personagens favoritos, que é o Hiromi Higuruma. Mas antes de mais nada, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque quem não se inscrever aqui no canal está amaldiçoado a sofrer mais do que o Itadori em Jujutsu Kaisen. Então, se eu fosse você, eu já me inscreveria. Higuruma é um personagem que aparece durante o arco do jogo do abate. Ele é um dos feiticeiros que os protagonistas estão indo atrás porque ele tem mais de 100 pontos. Afinal, com 100 pontos você consegue adicionar uma regra no jogo. E esse é o objetivo principal da galerinha do bem, né? O Higuruma estava na colônia número 1 de Tóquio, e o Itadori e o Megumi vão atrás dele. Mas antes mesmo dos personagens se encontrarem com o Higuruma, a gente tem uma introdução sobre o personagem, para que a gente consiga entender um pouco melhor da personalidade e das motivações por trás dele. E a primeira coisa que o Higuruma deixa transparecer em sua personalidade, de forma geral, é que ele é um cara bem comum. Alguém que estudou, se esforçou e correu atrás do seu sonho, que era ser advogado. Mas mesmo ele conseguindo tudo isso, parece que sempre tem alguma coisa incomodando ele. O Higuruma, ele naturalmente ele tem um olhar de cansado. Ele passa energia até de ser uma pessoa um pouco frustrada. Mesmo sem ler uma linha de diálogo do personagem ou conhecer a história dele, somente o design do personagem já diz muito sobre ele. Ele sempre está vestido com um terno e gravata. Ele sempre está bem alinhado, trazendo um ar de sobriedade e seriedade pro personagem. Mas o que mais chama a atenção no personagem é justamente o fato de que o Higuruma, ele não chama muita atenção. A gente é acostumado em animes a personagens que são importantes terem um cabelo todo diferente, ou então usar roupas nada convencionais. E já nesse primeiro ponto, o Higuruma já consegue cativar a gente. O Higuruma é um personagem que se aproxima demais de uma pessoa na vida real. É um personagem que é extremamente humano. E a parte mais importante do passado do Higuruma ajuda a gente a entender um pouco mais sobre isso. O Higuruma, ele é um grande advogado, de forma geral. Ele é extremamente dedicado e faz de tudo pelos seus clientes, em especial aqueles que ele sente que são inocentes. Mas em um caso específico, um jovem é acusado de assassinato de forma injusta. E mesmo que todas as provas iniciais apontassem para que esse garoto realmente fosse o culpado, o Higuruma simplesmente acredita nele. O Higuruma afirma que 99% dos julgamentos de criminosos no Japão acabam com o veredito final de culpado. Mas ele tem o costume de pegar casos ditos impossíveis de se resolver. Só que ele não faz isso porque ele é um defensor dos fracos e oprimidos. Na verdade, ele só age de acordo com o que ele acha certo. Se para ele o cliente dele é inocente, mesmo que no final o cliente acabe sendo condenado, ele vai fazer de tudo que está permitido dentro do mundo jurídico para fazer com que esse cara seja inocentado. E obviamente, como ele pega casos extremamente difíceis, mesmo que ele acabe fracassando em conseguir, ele sempre tenta se mostrar indiferente com aquilo. Afinal, é algo que foge do controle dele. Ele é só um advogado e ele só consegue fazer o que está no alcance de um advogado. Quem toma as decisões finais são os promotores e os juízes, de qualquer forma. Só que tem uma coisa que visivelmente tira o Higuruma do eixo dele. Isso é quando os clientes que ele tenta salvar, mas não consegue, olham no fundo do olho dele com um olhar de julgamento. Como se a culpa da sentença fosse do próprio Higuruma. E é nesse exato momento que o personagem do Higuruma simplesmente se transforma. Quando o garoto que ele estava defendendo é acusado injustamente, ele olha no fundo dos olhos do Higuruma. E aquele olhar abala completamente o estado tanto mental quanto emocional do personagem. E é exatamente nesse momento que o Higuruma desperta a sua técnica amaldiçoada. Diferente de vários outros personagens de diversos animes, que tem seu despertar no ápice de uma batalha ou em um momento de alto risco, o que faz o Higuruma simplesmente ter essa virada de chave é a revolta. Revolta por ser impotente diante daquela injustiça. Revolta de receber todos aqueles olhares de julgamento, mesmo ele tendo feito a coisa certa. E não existe nada nesse mundo que conecte mais um ser humano a outro do que a própria revolta. É muito comum no nosso dia a dia a gente acabar se revoltando com coisas que simplesmente fogem completamente do nosso controle. E é por isso que a maioria das pessoas consegue se enxergar um pouco no próprio Higuruma. E é a partir desse momento que ele simplesmente se desconecta das leis do mundo. Ele simplesmente se vê descrente de toda a realidade. Tanto que, diferente de vários outros personagens que têm motivação no jogo da abate, às vezes concluir uma certa missão, ou simplesmente ver do que é capaz, ou apreciar uma boa luta, a motivação do Higuruma é um pouco diferente. Pra falar bem a verdade, é algo que somente ele consegue ver. Nenhum outro personagem consegue ter o mesmo ponto de vista que ele. Pro Higuruma, ele gostaria que o jogo simplesmente continuasse. Afinal, dentro da barreira do Kenjaku existiam regras. E essas regras, elas são como leis pro Higuruma. E dentro da barreira do Kenjaku, as regras se aplicam igualmente pra todo mundo. Algo completamente preto no branco e que não favorece ninguém. E é exatamente isso que o Higuruma passa a entender como justiça. Isso pelo menos até
o momento que ele se encontra com o Itadori. E aí que pela primeira vez a gente vê o Higuruma de fato utilizando a sua técnica. E a técnica do Higuruma reflete exatamente quem ele é e as coisas que ele acredita. A técnica dele é basicamente um julgamento, onde ele acusa o alvo e o alvo tem que se defender. Sendo que o Higuruma ele só possui uma única prova e essa prova fica dentro do envelope. Caso a pessoa consiga provar sua inocência, nada vai acontecer com ela. Mas, caso a pessoa seja considerada culpada, ela vai receber uma pena de acordo com a gravidade do crime que ela cometeu. No primeiro julgamento do Itadori, ele é acusado de entrar numa casa de pachinko. E o Itadori ele acaba sendo considerado um culpado. A pena que ele recebe então é do confisco, que basicamente confisca a técnica amaldiçoada da pessoa. Mas como o Itadori não possuía nenhuma técnica inata, ele acaba confiscando toda a energia amaldiçoada do Itadori. E após um breve combate entre os dois, o Itadori percebe uma brecha na técnica do Higuruma. E como o Higuruma é uma pessoa extremamente justa, é notável que, entre aspas, existe essa fraqueza na técnica dele. Afinal, a expansão de domínio do Higuruma é baseada em um tribunal real japonês, respeitando as regras e as leis que acontecem em um julgamento comum. Então, quando o Itadori pede por um segundo julgamento, ele é acusado de ter cometido um assassinato em massa em Shibuya. E é nesse exato momento que o Itadori quebra todas as expectativas. Porque ao invés dele tentar se defender, ele, cego pela culpa e se sentindo responsável, acaba admitindo ter cometido esse crime, recebendo assim a pior pena de todas. Pena de morte. E é então que é concedido a espada do carrasco por Higuruma, que é uma arma que leva a óbito qualquer pessoa que for atingida por ela sem exceção nenhuma. E de primeiro momento, o Higuruma ele até tenta se fazer de diferente e ele continua atacando o Itadori. Só que na mente do Higuruma estava passando um turbilhão de coisas. Porque na prova que o Higuruma recebeu nesse segundo julgamento do Itadori, tinha na verdade uma prova que o Itadori era inocente. Porque quem tinha causado todo aquele derramamento de sangue em Shibuya não foi o Itadori, e sim o Sukuna controlando o corpo dele. Naquele momento, o Itadori estava inconsciente, e o Sukuna somente usou o corpo do Itadori como uma ferramenta para fazer toda aquela destruição. E no ápice da batalha entre Higuruma e Itadori, ele simplesmente entende que pessoas como Itadori foi justamente o que fez com que ele se tornasse um advogado no final das contas. Pessoas imperfeitas, pessoas que erram, pessoas que simplesmente fazem besteira, e usando o próprio termo que o próprio Higuruma usou, pessoas que são feias. Só que não é feio no sentido estético de pessoas bonitas e pessoas feias, mas sim feio no sentido de ser fraco, de ser vulnerável. Afinal, são só seres humanos. E é aí que o Higuruma simplesmente desiste da hostilidade e tenta ter uma conversa com o Itadori. E esse é mais um momento que gera muita conexão com o personagem. Ele se revolta, fica desiludido, ele comete vários erros, mas no final ele percebe que as coisas não são preto no branco. Ele aprende com os próprios erros dele. Isso é incrível. E eu acho o personagem do Higuruma sensacional, porque apesar dele ser simples na sua essência, ele possui várias camadas ali também. Ele é um dos personagens mais fáceis de você criar uma conexão com ele, de você se colocar no lugar dele de verdade. É muito fácil se enxergar no Higuruma. E é por isso que todo mundo ama o Hiromi Higuruma. E se você chegou aqui, comenta água cristalina para ajudar o algoritmo a empurrar esse vídeo para mais e mais pessoas. E então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.